Bom dia, galera. Iniciando mais uma aula nossa. Vamos falar hoje de Laudato Si. Depois que passou a nossa Páscoa, retomamos Laudato e fechamos hoje a ideia de Laudato Si, tá? Então, galerinha, vamos a essa nossa discussão. Lembrando que temos lá o e-mail francisco@são-josé-sl.com.br, onde vocês podem tirar dúvidas. E logo nós vamos ter as aulas ao vivo também lá no Plural, tá? Galerinha, Laudato Si, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse documento que fala sobre coisas importantes do mundo que estão acontecendo, fala sobre casa comum, fala sobre um monte de coisas, tá? E nós vamos pegar assim as questões que nós já trabalhamos e vamos fechar. A questão número 6, que nós vamos retomar hoje, então é a sequência da onde nós paramos. Nós paramos no número 5 e agora que vamos para o número 6. A número 6 ela pergunta: o que significa a expressão casa comum? Casa comum, o Papa Francisco ele quer trazer essa ideia de que nós estamos no mesmo lugar morando juntos. Não é só um espaço físico, mas tem as relações. Como vocês têm pai e mãe, aonde sentam, onde é que as coisas, a decoração, o cuidado com o lixo, o cuidado com não estragar as coisas, em arrumar o que está estragado, em um respeitar o outro, um respeitar o espaço do outro, mas ao mesmo tempo cuidar um do outro. Então, a casa é a ideia de que nós moramos juntos, né? E que vamos ter que aprender a se relacionar melhor entre nós e com esse espaço que nos une, tá? Então, ele traz a ideia de conexão. Tudo está conectado, beleza? Questão número 7. A questão número 7 entra naquelas primeiras que vão falar de opções, né? E ela pergunta assim, ó, a encíclica Cuidado da nossa casa comum, louvado sejas ou laudato si, está dividida em, né? E aí a resposta correta seria 6 capítulos e 246 parágrafos. Essa questão, gente, não é para a gente decorar, tá? Só para a gente ter uma ideia de como é que está estruturado esse documento, que é como um livro, né? Então ali em 6 capítulos e 246 parágrafos, né? Lembrando que essa questão foi criada por vocês, algumas questões vocês criaram, então eu peguei essa aqui para trazer uma que foi criada para vocês. Mas não se preocupe você decorar isso não, tá? Galerinha, agora sim, a número 8 vem uma questão bem importante do documento que pergunta o que seria ecologia integral, né? Que é um termo que ele vai trazer e depois para Francisco vai trazer isso muito em discursos. Quando a gente fala em ecologia, automaticamente a gente lembra de fauna, flora, mas é mais do que isso, é a relação entre os seres vivos, a relação dos seres vivos com o espaço onde vive. Então, essa ecologia integral, né, que integra todos, que ele traz como possibilidade de a gente melhorar. Além disso, da questão do desenvolvimento sustentável. O que significa? Ele vai falar dessa questão econômica, que a gente tem que se desenvolver economicamente, mas a que preço, né? Então a gente, para poder construir, a gente tem que destruir mais do que construir, então a gente está num desequilíbrio muito grande, né? Além disso, da questão do mais forte cuidar do mais fraco, não explorar ou se aproveitar do mais fraco. Então ele vai ter essa discussão muito forte sobre a questão da integralidade, né? Uma pessoa integral é uma pessoa com todos os valores que uma pessoa tem. Um alimento integral é um alimento que tem todas as riquezas que ele pode possuir dentro do processo de industrialização, de comercialização dele, né? Então, como a gente pode fazer um mundo mais sustentável e uma relação mais integral, onde a gente consiga tirar o melhor dessa relação, né? E não por outros interesses fazer com que ela se perca e perca algum elemento importante dela e que seria ela. A questão número 9 fala um pouquinho sobre a crise ética, né? Pergunta se a crise climática faz parte da crise ética. E o Papa Francisco diz, sim, faz parte, né? Então a gente perdeu alguns referenciais, a gente se preocupou talvez por um tempo muito em se desenvolver, e muito poder, muita guerra, muita luta por poder, e aí a gente esqueceu de alguns elementos, inclusive a questão climática. E ainda estamos esquecendo, tem gente que não quer discutir isso porque vai tocar em alguns interesses, e geralmente interesses econômicos dessas pessoas, né? Por fim, nós somos todos filhos de Deus, portanto somos donos do mundo criado por Ele e podemos fazer o que quiser com Ele. Essa ideia, infelizmente, foi passada usando da religiosidade para outros fins, né? Então, como somos donos do mundo, podemos fazer o que quiser com Ele. E Papa Francisco vem, então, contrapor isso, desmontar essa ideia, e muito pelo contrário, se a gente tem alguma ideia de que nós podemos gerar esse mundo, novas coisas, ou gestar esse mundo do jeito que ele é porque a gente tem que cuidá-lo,
né? Não destruí-lo. Então, se alguém tem a ideia de ser dono do mundo, então tem que cuidar, né? Aqui você é dono de alguma coisa, você tem que cuidar dela. Mas a ideia é que nós somos dono, a ideia é que nós somos irmãos de um mesmo Deus, um mesmo ser criador. Então nós vivemos dentro de uma casa, e não é porque eu moro dentro da minha casa do meu pai que eu posso destruir tudo que é dele e ele destruir tudo que é meu, né? Então a gente tem que ter uma relação de equilíbrio e de respeito. E por fim, a questão, por fim não, a questão número 11 também traz, fecha essa discussão, na verdade, né? Não é o fim das questões, mas o fim dessa discussão desse equilíbrio, né? Então ali vai trazer como os italianos usam a expressão congogia, né? Que é campo minado, né? Não sei se é bem essa tradução, a pronúncia, né? Mas são coisas que são difíceis de mexer porque são assuntos muito delicados, né? Então quando o Papa Francisco fala em interesses econômicos, ele está comprando briga com alguns caras que não querem falar sobre ecologia porque isso pode não ser favorável aos seus negócios. Então ele vai mexer sim nesse assunto e vai dizer sim que a gente tem que repensar do jeito que a gente está crescendo, principalmente quando a gente explora recursos da natureza, quando a gente explora pessoas mais fracas, quando a gente explora um outro ser humano, quando a gente explora seres vivos, quando a gente mata discriminadamente animais, quando a gente destrói árvores e um monte de coisa para só fins econômicos, sem um equilíbrio, sem pensar no amanhã e principalmente sem pensar no todo, né? No integral, né? Beleza, galerinha? Então, seguindo. Questão número 12. Aqui ele vai trazer a discussão sobre o relativismo moral, isso é certo, isso é errado, e a crença na liberdade sem limites. Então, cada um faz o que quer, como quer, e ele vai questionar isso sim. Né? Não é bem assim, porque tudo que tu faz tem consequência. Então, tem coisas que sim, não são legais de fazer, né? Agredir uma pessoa, ir lá tirar a força uma coisa de uma pessoa, destruir uma coisa que não é só minha, um espaço público. Isso não é legal mesmo, não tem relativismo nisso, não é legal, ponto. Tá? Seguindo então, temos a questão número 13, que vai falar da questão sobre o problema ambiental, mas por outras religiões, né? Se o Papa Francisco cita isso, sim, ele cita e ratifica isso, que todos nós temos que nos unir e que sim, essa discussão já é feita por outras religiões, que está ainda sendo feita, inclusive em conjunto com a Igreja Católica. Próxima e última, agora sim, vai trazer a questão dos dramas dos nossos irmãos, porque ele vai trazer também a questão do pessoal que sai de um país, que vai para outro, os migrantes, né? Os refugiados, que a gente tem que ter um cuidado, porque são nossos irmãos também. Então, ele vai trazer sim essa discussão dentro do Laudato Si, porque são pessoas que simplesmente não deixam de existir, porque a gente não olha para elas. Elas estão aí, estão com um problema muito sério, às vezes fugindo de guerras que a gente provocou. Beleza, galerinha? Então é isso aí, fechamos Laudato Si. Vai ter mais alguns exercícios na frente, mas a princípio vamos parando por aqui para ir para novos conteúdos, depois a gente retoma esse. Legal, galera? Então até a próxima aula. Qualquer coisa, entrem em contato pelo e-mail ou pelo Classroom lá, que tem um mural, né? Beleza, galera? Então qualquer coisa, só falar por esse e-mail que está passando aqui embaixo. Até a próxima aula.